Olá, seja bem-vindo ao canal Expressamente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante: como é feito o diagnóstico do transtorno bipolar. Essa condição afeta milhões de pessoas e ainda assim é muito mal compreendida. Você sabia que muitas pessoas passam anos fazendo tratamento como se tivesse depressão ou ansiedade, antes mesmo de receber o diagnóstico correto? O transtorno bipolar é caracterizado por mudanças intensas de humor, que vão desde episódios depressivos, né, que é a depressão profunda, até períodos de mania ou hipomania, que é aquela euforia, a sensação de estar alegre excessivamente. Existem diferentes tipos de bipolaridade, como por exemplo o tipo 1, o tipo 2 e a ciclotimia. Eu já falei sobre os três aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha aí se caso você tenha alguma dúvida. Entender o tipo de bipolaridade também é fundamental para definir o tratamento de maneira correta, né? E você ter um melhor atendimento também, sobre medicação, psicoterapia e tudo. O diagnóstico é feito por um psiquiatra com base na avaliação clínica. Os critérios, né, que esse psiquiatra leva para fazer esse diagnóstico os mesmos que são requeridos principalmente no Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. E esse psiquiatra, ele vai avaliar padrões, né, como padrões de humor, duração e intensidade dos episódios, impacto na vida social e profissional do paciente, presença de mania, hipomania ou depressão, o histórico familiar, né? Se tem mais alguém na família que tem problemas mentais, algum outro tipo de patologia mental, comorbidades, né? Que é quando vem aquele conjunto de ansiedade, TDAH, dependência química. Então, tudo essas questões são questões que serão avaliadas aí pelo psiquiatra. Não existe exame de sangue ou exame de imagem, teste rápido que prove que você é bipolar. Por isso, o diálogo com o paciente é essencial. O psiquiatra ele vai escutar com atenção, vai te fazer perguntas detalhadas sobre o seu comportamento durante o dia a dia e ao longo do tempo. Então, assim, a bipolaridade ela é uma doença que ela é muito, claro, vai ser diagnosticada muito pela sua avaliação clínica, sobre o seu comportamento, sobre como estão as suas ações, tudo isso será avaliado. Aí a pergunta, por que o diagnóstico da bipolaridade demora tanto? Né? Como eu já disse anteriormente, algumas pessoas elas passam anos fazendo tratamento para ansiedade ou depressão, enquanto na verdade ela tem bipolaridade. As principais razões são episódios de mania podem passar despercebidos. Às vezes a mania é aquele episódio onde a pessoa fica feliz, fica eufórico. Então, às vezes, por ela estar se sentindo bem, ela acaba não relatando esse episódio, entendeu? Acaba dando sempre uma preferência para depressivo, para aqueles episódios depressivos. Aí a pessoa acaba sendo diagnosticada como depressão, mas na verdade ela também tem ali a presença dos episódios de mania. Sintomas que confundem um com os outros. Eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre ansiedade e bipolaridade. Os sintomas são muito parecidos, então isso às vezes numa anamnese, né, uma anamnese mal preparada, você acaba tendo o diagnóstico errado justamente por isso, porque os sintomas são muito parecidos, muito idênticos. Muitas pessoas só buscam ajuda durante a fase depressiva. Então, essa questão aqui é bem interessante, porque justamente por estar numa fase depressiva, às vezes o médico vai diagnosticar como depressão, porque a pessoa só conseguiu se identificar ali naquela fase depressiva, ela não conseguiu perceber que ela também está tendo uma fase de euforia, e aí ela passa anos aí fazendo tratamento para depressão, enquanto na verdade ela fica oscilando entre depressão e mania. Né? Estudos recentemente mostram que o diagnóstico pode levar de 5 a 10 anos após os primeiros sintomas. E eu vou falar um pouco sobre mim, né? Porque o meu diagnóstico, na verdade, foi um pouco bem rápido. Mas o meu primeiro médico, o meu primeiro psiquiatra que eu passei na época, ele me diagnosticou como bipolaridade. Mas aí eu tive outros problemas,
Eu tive várias crises e passei para os outros médicos, que a qual eu cheguei a receber até diagnóstico de esquizofrenia. Mas assim, fiz tratamento, eu tomei medicação, tive alergia à medicação. Foi um transtorno na época, mas eu, como eu posso dizer, sobrevivi. Hoje eu faço tratamento para bipolaridade, agora em 2016, né, que é um ano que vem, já vai fazer 10 anos que eu tô fazendo tratamento de bipolaridade. E assim, com a medicação correta, eu levo uma vida completamente saudável. Eu sou casada, eu tenho trabalho, eu estudo e tudo. Claro que tem um pouco de dificuldade em algumas coisas, mas devagarzinho a gente consegue ir longe. Então, assim, gente, nunca se diagnostique sozinho. O transtorno bipolar é complexo e precisa de acompanhamento. Às vezes a pessoa vai lá naqueles quiz, né, da internet e responde lá: ah, você tem princípio de depressão, você tá... Não faça isso, gente. Sempre procura uma ajuda profissional. Sempre procura, de preferência, um psiquiatra ou um psicólogo, tá? Não se diagnostique sozinho. O tratamento bipolar é complexo e precisa de acompanhamento. Porque uma vez que você foi diagnosticado com bipolaridade, é pro resto da vida, entendeu? A medicação, sempre, de tempos em tempos, você tem que ir no médico para fazer uma nova avaliação. Então, não faça por si só. Sem um diagnóstico claro, o tratamento pode ser inadequado e até piorar a sua condição. Então, assim, às vezes tem aquela pessoa que, eu tô fazendo tratamento para isso, mas eu comecei a tomar aqueles remédios, não deu em nada, eu tive uma crise, não sei o quê. Então, talvez o seu diagnóstico não foi tão preciso e a sua medicação não está ajustada ao seu estado clínico. Então, por isso que é preciso voltar ao psiquiatra para poder estar reorganizando isso daí. Então, né, recapitulando tudo que a gente falou aqui hoje, o diagnóstico da bipolaridade é clínico e é feito por um psiquiatra. Leva tempo, tá? Em alguns casos leva tempo, mas é essencial para um tratamento eficaz, um tratamento correto, para que você possa levar uma vida saudável e produtiva. Os sintomas podem se confundir com os outros transtornos. Foi como eu disse, né? Lá no início do vídeo eu falei, o transtorno bipolar, a princípio, ele confunde muito com depressão e ansiedade. Por isso que, às vezes, isso acaba levando o diagnóstico tardio da bipolaridade. Mas isso não significa que você não vai se estabilizar tomando a medicação e fazendo acompanhamento médico. É preciso, sim, tá fazendo esse acompanhamento. Se você ou alguém próximo passa por essas mudanças intensas de humor, procure uma ajuda especializada, né? Que seria um psicólogo ou um psiquiatra. Se esse conteúdo que eu falei para você aqui te ajudou, então curta o vídeo, compartilhe com alguém que possa se beneficiar também. Se inscreva no canal Expressamente, porque todo dia eu vou estar trazendo aqui uma novidade para vocês sobre saúde mental. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, um forte abraço, coraçãozinho e até mais.